Eu sou Tatiane Vargas, uma mulher branca, hétero, cis, de cabelos castanho e comprido, uso óculos azul e transparente e estou vestindo uma blusa azul com flores laranja. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Amiel Vieira. Ele vem desenvolvendo pesquisas sobre intersexualidade e gênero e vai conversar conosco sobre saúde integral da população intersexo. Meu nome é Amiel Modesto, eu sou uma pessoa branca, um homem branco, cabelos baixos, os óculos de grau, eu estou com uma camiseta azul, um tom de azul, né? E também estou com uma tipóia. Então, é isso, a minha autodescrição. No momento, eu estou trabalhando sobre o impacto da descoberta sobre a intersexualidade para bebês intersexos. Porque normalmente a gente fala muito da pessoa adulta que se descobre intersexo na vida adulta, ou então adolescente. Mas a grande questão é que o bebê intersexo, a gente não tem ideia de como é que ele recebe isso. E a gente tem que lembrar que a relação mãe-bebê, ela, nessa época da tenridade até os 2 anos, ela é muito simbiótica. Então, o que a mãe e o bebê passam é muito ligado, né? E isso é importante, porque, por exemplo, imagina uma mãe receber a notícia de que a criança que ela esperava do sexo masculino não é mais do sexo masculino porque vai ter que fazer uma operação. Qual é o impacto? Não é só para ela, também para o bebê. Como é que vai ser isso? Então, isso precisa ser mais investigado, e é o trabalho que eu estou fazendo agora. Né? Entender esse trabalho da simbiose mãe-bebê no período de descoberta da intersexualidade. Amiel, o que é ser uma pessoa intersexo? É ser uma pessoa que está fora dos caracteres de gênero que a sociedade acredita que pertençam a homem e mulher. Né? As características sexuais que estão fora, né, seriam, por exemplo, hormonais, seriam cromossômicas ou então genitais, e também a parte hormonal, né, interna, né, a questão de hormônios que sejam excedidos além do que a sociedade entende como aceitável, né? Mais ou menos é um bom resumo do que é a intersexualidade. E a gente tem que explicar que também tem uma coisa: a intersexualidade, ela não se resume muitas vezes ao que a gente normalmente é bombardeado pela mídia ou outros espaços, dizer que a intersexualidade se resume a uma pessoa com 2 sexos. Não é isso. Na verdade, a intersexualidade é um guarda-chuva com mais de 40 condições. Então, não dá para você resumir numa coisa só. Na verdade, nós somos pessoas que temos histórias singulares e que não somos muito mais que um objeto, né? Como muitas vezes as pessoas acreditam que nós somos um objeto sexual, um objeto da curiosidade sexual. A gente tem uma coisa muito complicada, tá? Que é a história social do bebê, é o que eu chamo de história social do bebê. A história social do bebê, ela é construída antes de você ter o parto. Já é construída na época do ultrassom. Quando o médico diz, olha, acho que tem 3 esquinhos aqui, então os 3 esquinhos é menina, e outros esquinhos é menino, não lembro mais como é que é. Mas o que eu queria dizer é que o ultrassom, ele diz pouco sobre o que é o ser humano, porque não restringe ao sexo biológico, né? Mas a ideia é que, a partir daquele momento,
aquela mãe, aquele pai vão começar a imaginar qual o nome que vão dar para aquela criança, quais as roupas que vão dar para aquela criança, como é que vai ser o quarto, como é que vai ser a decoração do quarto. Tudo isso não começa quando o bebê nasce, começa antes. Então, a história social do bebê, ela precisa ser desconstruída, porque nós já começamos a escrever histórias sem antes mesmo da pessoa ter nascido. Eu acho que uma grande questão que nós temos diante da área de saúde é entender, inclusive, como que as tecnologias nos formam e como que as tecnologias podem ser bem utilizadas. E eu acho que um efeito tecnológico que se tornou produto de espetáculo é exatamente o ultrassom. A construção do pré-natal, ele tem que ser uma construção diferente da programada como nós temos hoje. Menino, menina e etc. O que é muito interessante, eu tenho estudado sobre o ultrassom e eu tenho percebido que depois do 4º, 5º mês, primeiro que até o 4º mês, vai toda a preocupação para a saúde do bebê. Se ele está bem, se ele está desenvolvendo bem, se está tudo legal, papapá. A partir do 5º mês, inclusive os médicos começam a ficar assim, ansiosos, aquela ansiedade pré-sexo, né? Eu preciso saber o sexo, vai inclusive já começar a preparar a mãe para o parto. Quando na realidade a gente deveria pegar esse tempo do pré-natal e focar em ampliar os olhares dessa mãe e desse pai. Um olhar para além do masculino e feminino. Um olhar para o futuro da criança. Não baseado na escolha do gênero, mas inclusive na saúde. E nas possibilidades, por exemplo, de que aquilo que se apresenta hoje poder ser diferente. A pessoa, por exemplo, ser uma pessoa trans e lá, em algum momento, ela dizer assim, olha, isso que vocês imaginaram que era para mim, não é para mim. Como é que vai ser isso? Uma das nossas maiores dificuldades é pensar o pré-natal como esse espaço. Um espaço que seja, digamos, mais educativo. A situação da mutilação genital não acabou, gente. Continua. Inclusive no Brasil. Vocês sabem que o lugar onde você mais tem a prática da mutilação genital é onde a intersexualidade, digamos assim, é um lugar de espetáculo. Normalmente os hospitais de escola ou maternidades escola, né? Eu sei de alguns lugares aqui no Rio de Janeiro que praticam, outros lugares em São Paulo. Então, assim, são grandes hospitais que ainda acreditam nessa ideia de que a mutilação vai resolver o problema e arrumar a pessoa da forma como deveria ser, eu estou colocando entre aspas, é a melhor coisa para a pessoa. Nós não temos, em nenhum momento, um olhar para lembrar de que a mutilação genital é classificada pela ONU, pelas Nações Unidas, instrumento de tortura. E nós temos hospitais brasileiros produzindo instrumento de tortura. Então, assim, essa luta é uma luta do movimento brasileiro e mundial. São mais de 190 países e preenche 2 mãos os países que não têm mais a mutilação genital. Como é que você acha que profissionais de saúde podem orientar
adolescentes intersexo que passaram, né, por uma situação de mutilação, se há o que fazer, ou adolescentes intersexo que não passaram por essa mutilação e estão num processo ainda de descoberta. Eu vou dizer para você que isso se resume a uma palavra. Palavra não, uma frase. Acabar com a política do segredo e do silêncio sobre a intersexualidade. A ideia de que profissionais de saúde devem se calar sobre a intersexualidade, isso deve ser uma ideia entendida como uma ideia ultrapassada. A intersexualidade ela precisa ser comunicada para a pessoa intersexo, para a família também. Eu acho que a nossa melhor arma para esses adolescentes é entender que a intersexualidade é uma realidade, ela existe. E ela não vai fazer você pior ou melhor que qualquer outra pessoa. A intersexualidade, ela está num guarda-chuva de condições. Você vai precisar da ajuda médica para resolver algumas coisas, mas que o mais importante é que o adolescente seja convidado pelo seu médico como parceiro do tratamento. Porque o que a gente entende é que a comunidade, a sociedade e a comunidade, né, de pessoas que vão atender na questão de saúde uma pessoa intersexo, precisam se acostumar com a intersexualidade cotidianamente. Ela tem que ser parte do seu dia a dia. Ela não tem que ser parte de um segredo. Né? E mais do que isso, nós precisamos falar que a intersexualidade precisa ser conhecida para fora do ambiente da saúde. Eu acho que a sociedade ela precisa conhecer a intersexualidade como uma realidade. Uma coisa que aquela pessoa que está na área da saúde precisa entender e conhecer é as pessoas intersexo que falam sobre si. Então, inclusive, eu acho que o pessoal que atende, né, pessoas intersexo tem que indicar essas pessoas. Olha, conheça. Porque uma coisa que eu posso dizer para você, na hora que um adolescente, um jovem, um adulto intersexo descobre sobre si, ele acha que ele é o único ET na face da Terra. Não existe nenhuma outra pessoa igual a ele. Quando, na realidade, existe. Só que o que falta é o holofote, né? O que a gente coloca muito, e eu falo muito disso, que assim, quando eu descobri a minha história, foi em 2015. Em 2015, não tinha nada sobre intersexualidade na internet. Hoje, a história é outra. E eu acho que os profissionais de saúde têm que usar essa arma, que é a internet, para indicar, sugerir, para falar assim, olha, conheça pessoas que falam sobre intersexualidade, para você entender que você não está sozinho. Você não é a única pessoa da face da Terra que tem isso. E eu acho que uma outra coisa que a gente tem que lembrar, um outro lugar que fala de intersexualidade de forma ruim é a sala de aula. As aulas de biologia vão colocar a pessoa intersexo como uma pessoa portadora de síndrome genética, que você tem até medo de chegar perto da pessoa, porque, meu Deus, se essa pessoa existir, eu nem quero chegar perto. Quando, na realidade, não. A intersexualidade está presente, ela está do seu lado e você nem sabe. Né? Então, assim, nós temos que lembrar que a intersexualidade, diferente de outras situações que nós trabalhamos com gênero, né, podem acontecer, a intersexualidade, por causa desse silêncio sobre ela,
você não sabe se a pessoa que está ao seu lado é intersexo ou não. Primeiro que a gente não tem grupos no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma ideia, né, de projeto e tal, ali no Identidades, que é o projeto da UERJ, né, que trabalha com pessoas trans, e eles parecem ser profissionais bastante acessíveis. Acho que é interessante procurar. Uma outra coisa que é interessante é pensar o primeiro lugar, né, para você procurar, para saber melhor sobre você mesmo, é pedir ao endocrinologista que faça um cariótipo. É a primeira coisa a você fazer. Segundo, é conversar, eu acho que concomitantes, tá? É conversar com um psicólogo sobre esse processo, né? Um psicólogo que seja a favor da diversidade sexual, não pega qualquer um, não, né? Mas que seja a favor da diversidade sexual, para acompanhar esse processo. Porque, assim, esse processo, ele é um processo, entre aspas, de saúde global. Então, não, mas eu descobri que a minha intersexualidade é tipo tal. Ok. E a sua cabeça com isso está ótima? Ou não está? Tem que ver também, né? E, além disso, eu ia indicar a Rede Brasileira de Pessoas Intersexo, né, que é a rede que eu faço parte, que tem feito um trabalho de advocacy por políticas públicas, né, no Brasil. Estamos aí para auxiliar na forma que for possível. Queria que você pudesse falar um pouco para a gente de como que foi, né, o seu processo, né, de descoberta, como que funcionou para você, o que você pensou primeiro em relação, né, ao sistema de saúde, quem você procurou, como que foi esse processo para você e o que você poderia falar para pessoas, né, que estão nessa mesma condição, que elas poderiam fazer? Posso dizer que o processo foi desesperador. Lembrando que eu descobri em 2015, não tinha nada no Brasil sobre isso. Então, eu pesquisei, né, tinha muito mais material em inglês do que em português. Em português, uma página no máximo, e tinha em espanhol. Em espanhol eu tinha mais acesso, então eu entrei em contato com um grupo na Espanha que tinha, não sei como, contato com uma pessoa do Brasil que estava criando uma página, né, uma página para ajudar pessoas intersexo, e eu entrei em contato com essa pessoa. Essa pessoa me apresentou a comunidade intersexo, falou da ideia de criar uma organização e pensar como que isso ia ser feito. Eu, sinceramente, acho que foi um processo que, olha, eu resumiria como se fosse um quebra-cabeça grande que faltava para um quebra-cabeça, assim, sabe, aquela peça grande que precisava ser colocada? Foi isso. Porque eu vivi anos e anos indo ao médico, mas nunca sabia por quê. Então eu me perguntava, por que eu vim aqui? Para quê? Né? E o que eu diria para uma pessoa intersexo hoje é acessar esses ambientes, né? A Rede Brasileira de Pessoas Intersexo tem página no Instagram, tem a página no Facebook Visibilidade Intersexo, que conta história de intersexos, e tem também outros espaços, né, que colocam a diversidade sexual de gênero, né, não em uma abstração, mas em realidade, né? Porque é isso. Muitas vezes
se acha que ser diferente é ser o único ET da face da Terra. Quando, na realidade, você está dentro de uma multiplicidade que muitas vezes a própria sociedade quer silenciar a existência. Então, lembrar que você não está sozinho é importantíssimo. Para você entender que não há como você se sentir só, né? Nesse processo. Esse processo, para alguns, desenvolve de uma maneira, para de outros de outra, mas a gente sabe que o mais importante, para além da equipe de saúde, é ter o apoio psicológico para esse processo. Porque eu posso dizer para você, dúvidas vão surgir aos montes. E discutir isso com alguém, um profissional da saúde mental, é importantíssimo. Porque resolver isso sozinho, meu bem, não dá. Não dá. Daniel, muito obrigada pela sua participação.